Olá pessoal, tudo bom? Vamos então à receita do pho, que é o macarrão ensopado do Vietnã. Diferente do que muitos pensam, o pho não é uma sopa. Para isso, a gente vai precisar de macarrão de broto de feijão. Claro que se você não tivesse macarrão em casa, você pode usar o que tem, tá? O macarrão de arroz, macarrão com ovos, né? Só o macarrão, farinha e água. Também temos molho de soja, shoyu, assim como pimenta, para quem obviamente gosta de pimenta. Se não gosta, não precisa colocar na receita. Também temos o óleo de gergelim, tá? Todos esses ingredientes que eu falei, exceto o macarrão, é bem a gosto, e o macarrão é de acordo com a sua fome, quantidade da sua fome. E também temos aqui o que eu fui juntando durante a semana, que eu não utilizei de alguns alimentos. Por exemplo, a cenoura, a casca da cenoura, a casca da cebola. Eu também tenho um pouquinho do talo do alho poró, talo da cebolinha, coentro, inclusive talos de cogumelo. Eu congelei para exatamente fazer caldos durante a semana ou quando eu precisasse. Deixei aqui já, não precisa descongelar, porque a gente vai refogar tudo. Ó, então trouxe pra cá os meus ingredientes em uma panela pré-aquecida. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Se você não quiser usar azeite, você pode usar óleo de girassol, óleo de soja, óleo de amendoim, o que você tiver em casa, tá bom? Eu gosto bastante do azeite, só deixar ele um pouquinho uniforme. Aqui estão os meus ingredientes principais, que são o resto do que juntei na semana. Ele ainda tá um pouco congelado. Vou colocar aqui na panela e refogá-los. Obviamente que eu deixei tudo lavado antes de congelar, para não ter a preocupação de lavar ele nesse momento. Refoga, mas não precisa refogar muito, 2 minutos é mais do que suficiente, tá bom? Tô mexendo só para não queimar o fundinho. E aí depois disso a gente vai acrescentar água. Para quem tiver com um pouco mais de pressa, um pouco mais de fome, pode já colocar água quente, tá bom? Que ele vai cozinhar mais rápido. Se não, pode colocar água à temperatura ambiente e deixar ferver. Não precisa tampar, tá bom? Não precisa tampar, é só deixar o alimento cozinhando aqui, os ingredientes cozinhando, e depois a gente vai temperar. Então agora não precisa tampar, também não precisa temperar. Ó, pessoal, depois que ele levantou fervura, então eu vou abaixar o fogo, deixar ele no fogo mínimo por 15 minutos. Só para vocês entenderem um pouco a proporção, eu usei 3 litros de água para 500 gramas de resíduos. Resíduos, novamente, casca de cenoura, casca de cebola, alho poró, talo, né, de cebolinha, coentro, enfim, o que você tiver, tá bom? A gente já vê que o caldo já ganha uma coloração diferente, tá vendo, ó? Isso porque eu ainda não temperei, tá bom? Bom, depois que ele passou os 15 minutos, claro que você pode deixar apurando mais. Quanto mais tempo deixar, mais gostoso fica o caldo, né? Eu separei aqui uma panela onde eu vou cozinhar o meu pho e eu vou passar esse caldo pra cá, ó. Mas de forma peneirada, que eu não quero nenhum resíduo dentro do caldo. Tá, vou passar aqui, ó, as conchas aos poucos. E uma coisa que é interessante, pessoal, que claro que você não vai usar tudo numa receita só, né? Você pode congelar esse caldo, esse fundo, né, que a gente chama.
Então, por exemplo, eu separei aqui uns potinhos de vidro para o caldo que sobrar. Guardo ele, não vou enchê-lo completo para não estourar no congelador. Guardo ele e no próximo momento que precisar eu uso novamente, descongelo e uso. Eu uso não só para fazer o flan, mas também para cozinhar arroz, para cozinhar a massa que dá um sabor, ou de repente um caldo de legumes numa próxima receita. Vou terminar de colocar aqui. E agora é o momento que eu vou começar a preparar meu flan, né? Eu vou temperá-lo antes com o molho de soja, mais conhecido como shoyu. Cuidado, pessoal, provem ele um pouco antes para não salgar demais a receita, tá bom? Ó, ele já ganha uma cor mais intensa, mais escura. Eu vou adicionar também um pouquinho do molho de pimenta. Os pimenteiros de plantão adoram. Lembrando que esse flan, ele tem diversas versões. Ele tem a versão, né, que eu gosto de fazer, que é a vegana, aproveitando o resíduo dos alimentos do qual a gente não utiliza no dia a dia. Tem a opção também bovina, de bife. Tem também de frango. O que eu nunca vi foi o de porco, que geralmente de porco o caldo demora um pouquinho mais para apurar. Tá? Depois disso a gente tempera com um pouquinho de sal, lembrando que você já adicionou o molho de soja. E pimenta do reino. Pimenta do reino, diferente de outros países do sudeste asiático, a pimenta do reino ela é bem presente na cozinha do Vietnã devido à influência francesa durante o período da Indochina. E eu sempre vou colocar o macarrão por último, nesse caso, porque eu estou usando um macarrão bem sensível de rápida cocção. Ó, vou colocar aqui o meu macarrão de arroz, meu macarrão de broto de feijão, que vai cozinhar bem rapidamente. E para aqueles que quiserem colocar, como é servido no Vietnã, geralmente a gente acrescenta um pouco de carpaccio de carne, tá? Que aí mas isso você só coloca quando for servir. Olha só, eu falei macarrão aqui, ó, demorou menos que 1 minuto para ficar pronto. Macarrão tradicional você vai levar mais ou menos uns 8 minutos. E depois eu vou completar com o que eu tiver em casa também. Hoje, por exemplo, né, devido à quarentena, não tô indo muito ao mercado, eu tenho um pouco de espinafre. Eu vou colocar aqui um pouco de espinafre. Geralmente, se você tiver cebolinha, coentro, pode adicionar, esse acrescenta bastante sabor. O tradicional mesmo é a cebolinha e o coentro. Eu sei que o coentro tem uma relação de ódio e amor, mas fica bem saboroso mesmo. Tá? Adicionei aqui então as minhas folhas de espinafre, que também vai cozinhar de uma forma muito, muito rápida. Por fim, eu vou desligar o meu fogo e terminar de colocar com óleo de gergelim, que ele vai dar um aroma bem evidente no meu flan. Então é isso, agora eu vou colocar a porção aqui para servir. Lembrando que o flan é um macarrão ensopado, então há necessidade, há presença do macarrão nessa receita. Com um pouquinho mais de pimenta do reino. E é isso, pessoal. Como vocês puderam observar, é um prato muito rápido de se fazer, utilizando os alimentos que a gente tem em casa, aproveitamento integral dos alimentos, fácil de preparar, não faz muita sujeira e você pode também reutilizar o caldo, congelando em outras receitas.